Bom, então agora retomando, né? Nós estamos, eu acho que pela terceira vez nesse capítulo, né? O terceiro ou quarto, o novamente em Paris, e hoje provavelmente a gente termina. A gente, na semana passada, parou no momento em que o padre Damiano estava recebendo algumas informações do padre Guilherme, se eu não me engano, com relação à casa onde a Alcione ia começar a trabalhar. E aí o padre levou um choque, porque ele começou a ouvir os nomes que eram a referência do que a Madalena sempre contava para ele, do marido falecido, que se chamava Cirilo, sobrenome Davenport, tinha um tio que era o Jacques, a Susana, que era uma prima. Então, tava naquele momento a gente parou quando justamente o padre Damiano estava satisfeito, não poderia ter mais dúvidas. E aí ele, então, quando cai em si, ele reza, pede a Deus, fala: Deus abençoe a Alcione para que saiba servir nessa casa com amor cristão. Concluiu serenamente: não desejo outra coisa. Aí vamos continuar a partir daí. Muito habilmente desviou depois a palestra noutros rumos, de maneira a não se trair pela intensa emoção. Mas quando Guilherme se retirou, reiterando-lhe agradecimentos, entregou-se a profunda e dolorosa meditação. Acabava de palpar o enigma sem poder atinar com a chave. Naturalmente, o drama sinistro que adivinhava por trás da situação fora urdido por alguma inteligência perversa. Porque aqui, né, agora a gente tem que cair também a ficha no nosso e acompanhar aí da história. Não é só o fato de que a Alcione está encontrando o pai. A história para eles é que o pai está morto. A Alcione, o Cirilo morreu, a Madalena foi para a Espanha porque o marido tinha morrido na América. Então agora o padre estava falando assim, algo realmente tem por trás de tudo isso, alguma coisa foi arquitetada, né? Recordava as mínimas revelações e confidências da senhora Villamil nas longas conversações de Ávila, e não podia duvidar da inveracidade dos acontecimentos que Madalena aceitara como verdade inconclusa. Quer dizer, ele estava parando para pensar: puxa vida, será que Madalena estava mentindo? Não, né? Ele falou: não, ele não tem dúvida. Madalena tem certeza que essa história seria verídica para ela. Sempre lhe parecera estranho o fato de haver Cirilo Davenport desaparecido sem qualquer notícia direta da América para a esposa distante. Considerava também que se Madalena o havia por morto, o mesmo se dava com o marido que lhes venerava a suposta sepultura, porque o Guilherme falou que o Cirilo visita a sepultura da Madalena lá no cemitério dos Inocentes. Então, até isso o padre tá, imagina, fervendo a cabeça. Assim, meu Deus, para o marido ela também está morta. Quem havia tramado assim contra a felicidade de dois corações? Rememorou as confidências que a filha de Dom Inácio lhe fizera a respeito da personalidade de Antero de Oviedo. Seria ele o autor do nefando delito? Depois de laboriosas reflexões, concluía que, se não fora ele o único criminoso, devia ter sido cúmplice ativo do feito abominável. Em seguida, mente cansada passava a refletir nos estranhos insondáveis desígnios da providência divina que haviam conduzido Alcione ao segundo lar paterno. Então, apesar de tudo isso, que era um choque, né, para o padre, mas ao mesmo tempo também, meu Deus, né? Como é que Deus então realmente permitiu tudo isso e conduziu agora essa menina a trabalhar no segundo lar do pai dela, né? Experimentava profunda ansiedade por se dirigir, mesmo doente, à residência do Sr. Davenport, mas a tarde começava a cair, muito fria, e receava os acessos de tosse.
Não descansaria, porém, enquanto não se avistasse com a jovem, de modo a ouvir-lhe as primeiras impressões. Para isso, deu ordens ao criado que mandasse um carro a São Marcelo para que a menina Villamil o visitasse nas primeiras horas da noite, depois de regressar ao lar. Então ele falou assim: eu preciso conversar com a Alcina. Preciso que ela, chegando em casa, venha aqui. E ele mandou então uma condução para buscar ela com esse recado. Quando a moça entrou em casa, cerca de 19 horas, já encontrou a viatura que a esperava, recomendando-lhe à genitora não se demorasse em seguir para São Jaques do Passo Alto, porquanto o chamado de Damiano lhe dava muito que pensar. Então ficaram preocupadas, né? Então a Madalena, a própria Madalena, falou assim: vai logo, porque tem alguém aqui te esperando para levar no padre Damiano. E o padre Damiano, doente, né, com as dificuldades que estava passando, eles ficaram preocupados. Receava que o velho amigo tivesse piorado. A jovem atendeu com presteza. Depois do responder às primeiras arguições maternas sobre o novo cargo, declarando-se muito satisfeita e bem impressionada, dirigiu-se ao bairro próximo, assaz preocupado. O velho sacerdote de Ávila abraçou-a comovido. Como foste de serviço, minha filha? Primeiramente, fala-me da tua pessoa. Como vai? Ficamos aflitas com a ida do carro. A saúde piorou? Nada, vou muito bem. Chamei-te tão somente para saber como te deste com o novo emprego. A moça tranquilizou-se, exclamando: ora, graças a Deus. O padre Guilherme, prosseguiu Damiano solícito, aqui esteve e deu-me informações, mas preciso falar-te seriamente em particular. Tiveste boa impressão da casa e da gente? É muito interessante o que pude observar. Porquanto o senhor Davenport e a esposa não me eram de todo desconhecidos. Como assim? Indagou Damiano, intrigado. Então, a Madalena, a Alcione, já sabe, né, que o sobrenome é o mesmo. Mas até aí, né, imaginem, tem muitas pessoas com sobrenomes comuns, e Davenport provavelmente fosse um sobrenome comum na França. Como aqui Oliveira, da Silva, Rocha, podem ter vários, né? Mas aí, quando ela fala que eles não eram desconhecidos, ele estranhou. E aí ela explica: é que assistiram ao concerto lá no adro de Nossa Senhora. E por sinal foi o senhor Cirilo que me deu os 300 francos que eu lhe trouxe. Como tudo isso é significativo, exclamou o sacerdote muito emocionado. E como te receberam? O senhor Davenport e o tio, bem como a pequena Beatriz, de quem vou cuidar, trataram-me com excepcional carinho. A meninota parece nervosa e acabrunhada, mas tem muito bom coração. Como primícias da tarefa, conversamos quase todo o dia, valendo-me eu da ocasião para falar-lhe dos ensinamentos do Cristo, como verdadeiro e legítimo remédio para todas as necessidades da vida e do coração. Ela está mocinha e creio que me compreenderá. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da senhora Susana. Esta, quando voltou de uma visita elegante, encontrando-me em casa, não disfarçou a contrariedade. Não sorriu quando o marido lhe falou que eu era a cantora da noite em que haviam estacionado na praça da igreja, afirmando que essa circunstância depunha contra mim. Acrescentou que o padre Guilherme estava, por certo, enganado na escolha, pois solicitara uma governanta mais velha, com maior experiência da vida. Quando me disse que meus serviços não lhe convinham, a pequena Beatriz fez grande bulha, afiançando o contrário. A enferma abraçou-se comigo a gritar, provocando a intervenção do pai e do avô, que acorreram pressurosos. Esclarecido o motivo de suas lágrimas, o senhor Davenport cravou na esposa um olhar muito austero e decidiu que eu ficasse de qualquer maneira. Vendo, porém, o enfado da senhora, pedi permissão para desistir, mas não fui atendida.
O senhor Jacques foi a meu favor recriminando a conduta da filha. Reconhecendo-se isolada no seu ponto de vista, a senhora Susana passou então a tratar-me com brandura, concordando com a minha permanência ao lado da filha. Damiano, que a escutava com atenção, valeu-se da pausa e interrogou: E os nomes dessa família irlandesa não te preocuparam? Porque imagine, né? Davenport, tudo bem. Agora, Cirilo Davenport, né? Um tio. E a Susana, provavelmente a mãe sempre falava com todos os nomes, né? Todos os detalhes da história. Sem dúvida que me ocorreram pensamentos estranhos em contato com as pessoas da casa. Cirilo Davenport é o nome de meu pai. E os nomes de Jacques e Susana parecem muito ligados às recordações da mamãe. Porventura não te perguntaram pelo teu nome de família? Sim, mas deu-se um fato muito interessante, que me compeliu a permanecer um tanto retraída. Quando cheguei, o senhor Jacques me contemplou muito admirado e disse ao sobrinho: É o retrato de Madalena Villamil. Tive um grande susto ao ouvir essa inesperada referência ao nome de mamãe, mas suponho que tratavam de pessoa importante de suas relações. Dentro em pouco soube que a família é Davenport e fiquei atrapalhada para responder ao senhor Cirilo, quando procurou saber meu nome. Se dissesse Villamil ou Davenport, porque imagina, né? Alcione Villamil Davenport. Então tudo também na cabeça da Alcione estava se fechando, né? Mas ela se sentiu, talvez, é, uma certa insegurança para poder falar. Então, olha por quê, né? Se eu dissesse Vila Mil ou Davenport, poderiam supor que eu estava querendo insinuar-me e classificar-me como parente da casa. Vendo a senhora Susana tão agastada com a minha presença e para não lhe parecer petulante, disse então que me chamo Alcione da Chácara. Essa resposta foi boa porque me tranquilizou a consciência, visto ser esse nome com que me tratavam lá em Ávila na intimidade. Assim, padre, creio que não ofendi a dona da casa, nem faltei com a verdade. Olha que interessante, esse detalhe aqui a gente vê como um espírito também já mais evoluído, mais adiantado, não consegue ferir com a própria consciência. Porque a consciência, é curioso, né? Como a gente hoje no estudo das 6:30, no livro, no Libertação, né? No capítulo 11, também foi falado sobre isso, mas na maneira inversa. A consciência culpada, também como uma consciência culpada se cobra no erro. E como um espírito mais evoluído, mais avançado, ele não consegue culpar a consciência. Não consegue fazer nada que culpe a consciência. Então, se ela não é nem. Ela poderia estar falando a verdade. Mas se ela faltasse, se ela falasse a verdade e ferisse alguém, ofendesse alguém, por mais que fosse talvez alguém que não merecesse a devida consideração, essa consciência fica ferida. Então, quando ela falou um nome que não era mentira, mas que não passava o verdadeiro nome a ponto de ofender, ela se sentiu em paz com a própria consciência. Damiano fez um gesto de quem se tranquilizava e sentenciou: Procedeste muito bem. A prudência sempre salva. E depois de consultar o coração aflito e receoso das amargurosas revelações, disse à interlocutora com inflexão de carinho: Agora vamos aos motivos da inquietação que me obrigou a chamar-te. Voz pausada, evidenciando forte emoção, iniciou as confidências. Então aí o padre Damiano, vendo a impressão da Alcione, o que ela conseguiu alcançar e como ela se comportou, também estando mais tranquilo, beleza. Mas agora o padre Damiano vai contar para Alcione o que ele ouviu do padre Guilherme, né, e as conclusões dele também. Voz pausada, evidenciando forte emoção, iniciou as confidências, reportando-se às afirmativas de Madalena e confrontando-as
com as do padre Guilherme. A filha de Cirilo tudo ouvia com penoso assombro. Estupefata, não conseguia responder. Quando ele se referiu ao que se passara junto do túmulo da genitora, no cemitério dos inocentes, as lágrimas lhe rolaram dos olhos. Então, porque até então a Alcione não imaginava que também para o pai, a mãe também tinha a notícia de que a mãe também estava morta. E agora, então, com essa história que o Guilherme, padre Guilherme, contou para o Damiano, tudo vai se completando nesse quebra-cabeça, né? Sumariando as suas conclusões, Damiano acentuava: não podemos ter qualquer dúvida. Mas eu espero que te mantenhas sobranceira à prova que nos visita e precisamos enfrentar. Sei quão amargas devem ser tuas lágrimas, mas estou certo de que Deus te amparará o coração afetuoso. E aí ele falando isso, né? Então agora deixando tudo às claras sobre a verdade, né? Que eles ali já estão de frente a ela. E ela também se explica com relação às lágrimas, né? Não choro por mim, padre Damiano, e sim pela mamãe, cujos padecimentos me cortam o coração. Impressionado com o acento comovedor dessas palavras, o velho amigo considerou: se vês que não podes continuar na casa de teus parentes, dos teus parentes irlandeses, poderemos arranjar uma desculpa que justifique a tua desistência. Então, o padre Damiano apoiando ela. Se você não quiser ficar, a gente inventa alguma desculpa para que você não continue ali. Se quiseres, dada a complexidade e gravidade do caso que nos defronta, poderemos aconselhar tua mãe a voltar para Castelo. Estou doente, é verdade, mas isso não é motivo para deixar de acompanhá-las. E assim guardaríamos lá o doloroso segredo para sempre. Olhem que também alguns padrões também me chamam a atenção com relação à postura de alguém de um espírito mais evoluído. Vendo que realmente tem alguém aí que fez uma coisa muito ruim, muito feia, eles não querem desmascarar, não querem punir, não querem jogar na cara, não querem. Então a primeira coisa é pensar em preservar a integridade. Então o padre Damiano deixando claro, eu vou apoiar o que você decidir, Alcione. Se você não tem condições de continuar ali, nós vamos embora, inventamos uma desculpa e esse segredo fica para nós. E aí, vamos lá, mais uma vez a Alcione, né? Não podemos fugir. Não seria Deus que me conduziu à casa paterna para que eu aprendesse alguma virtude das que se ligam à divina humildade? Não creio que meus parentes precisem de mim para alguma coisa. Olha isso, a humildade dela, e ainda falando de aprender humildade. Mas sinto que necessito deles para acendrar meu coração. O velho sacerdote acolhia profundamente comovido aquela preciosa lição de renúncia. É uma observação minha, posso estar falando em verdades, né? Mas assim, eu sinto que para o espírito do Emmanuel, a Alcione foi uma grande lição mesmo. Então, ela teve uma participação num coroar de uma série de virtudes, né? Então, a oportunidade de ter reencarnado junto desse espírito também foi para ele motivo de aprendizado. E aí, né, ele segue ouvindo ela falar, observar a atitude angélica de Alcione representava enorme conforto para o seu espírito cansado. Olha lá ele, Emmanuel, um espírito que por mais que estivesse nas boas lutas, né, nos bons combates, aquele exemplo, aquele testemunho desse espírito
era um enorme conforto para o espírito dele, cansado. Por isso mesmo, calara-se para que ela, nobre e humildemente, continuasse a derramar-lhe na alma exausta as sublimes consolações da discípula de Jesus. Além disso, prosseguiu Alcione depois de uma pausa. Se meu pai estendeu-me a carinhosa mão na via pública, proporcionando-me tanta alegria, sem saber que eu era sua filha, como poderei abandoná-lo agora, ciente de que me deu a vida? Não seria renegar os ensinamentos do Cristo? O senhor Cirilo Davenport me conquistou pela sua generosidade. A partir de hoje, confiou-me a filhinha, como se me conhecesse de há longos anos, obrigou-me a sentar à mesa da família, ordenou que seu carro particular me trouxesse a São Marcelo. Não posso admitir que meu pai procedesse conscientemente contra minha mãe. Atrás de tudo isso deve existir uma trama criminosa. Muito sensibilizado, o eclesiástico replicou: tuas razões são sagradas e concordo com o teu parecer de que Jesus te conduziu ao lar paterno com algum objetivo. Mas, se sugeri o retorno à Espanha, foi pensando nos teus padecimentos morais, bem como na hipótese de Madalena ter agravados algum dia os seus sofrimentos já quase intoleráveis. Alcione meditou um minuto e redarguiu serenamente. Sim, por minha mãe todos os sacrifícios serão poucos, mas buscarei ocultar com os meus beijos a realidade dolorosa. Jesus me auxiliará para que ela saia deste mundo desconhecendo as verdades amargas. Então, olha o espírito de proteção, da sensibilidade, do sofrimento à mãe, né? Não quer falar o que aconteceu, então, para que não, seu marido está vivo. Não. Eles, de alguma maneira, sentem que o que tem que fazer é poupar a Madalena desse sofrimento. Amará meu pai até o fim, como símbolo da aventura que a espera no céu, e será para mim como a santa de um altar, ligada a Deus. Mas, estando meu pai ainda no mundo, não será razoável cooperar para que ambos se unam para sempre na eternidade? Mas, e o teu esforço penoso e os sacrifícios diários por desenvolver dignamente a tarefa em tal situação? Cinjo-me às próprias lições que me deste desde a infância. Será que Jesus peregrinou pela terra somente para que o admirássemos? Olha aqui, né? Ela falando, quem me ensinou isso, padre, foi você. Tudo que você falou sobre Jesus desde a minha infância, eu estou agora acreditando que é para usar. Será que a gente então é cristão só para falar, olha que lindo que é a jornada de Jesus? Teria sido escrito o Evangelho apenas para que os homens encontrassem nas suas páginas motivos de apologias brilhantes? Sua palavra, Padre, não me inculcou sempre que permanecemos no mundo com o santo objetivo de purificar o coração? Deus quer que nos amemos uns aos outros. Sua misericórdia, de quando em quando, reúne fortuitamente os próprios inimigos, para verificar se já estão prontos à tarefa sacrossanta do amor. Olha que interessante isso, né? Porque em alguns momentos da nossa vida nós ainda temos dificuldades com determinadas situações, determinadas pessoas. E se eu não estou pronto para lidar com aquilo, eu posso em um determinado momento preservar essa situação me afastando. Mas isso não é a solução ainda definitiva, né? Sua misericórdia, de quando em quando, reúne fortuitamente os próprios inimigos para verificar se já estão prontos à tarefa sacrossanta do amor. Aqui resume, eu acho que
O que é o aprendizado do amor de Jesus? Até onde nós vamos ter que chegar? Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus insondáveis desígnios? Deus te abençoe os propósitos sublimes, murmurou o sacerdote, sensibilizado até as lágrimas. Amanhã ou depois farei uma visita aos Davenport, não obstante o meu precário estado de saúde. Preciso observar de perto as personagens do nosso drama, a fim de legitimar as minhas ilações. Irei como teu tutor ratificar a apresentação do padre Guilherme e então estudarei fisionomias e sondarei corações. Recomendo-te, porém, muita cautela, para que tua mãe permaneça alheia a esta nova amargura do seu caminho. Será mesmo de alta prudência não desceres do carro de teu pai à porta de casa, mas distante, e de maneira a evitarmos qualquer surpresa dolorosa. Ela concordou e conversaram ainda alguns minutos, até que se despediu com as novas recomendações de prudência e votos de tranquilidade do velho sacerdote. Então, encerra, né, essa conversa entre os dois, e aí o padre Damiano só falando que ele quer então um dia visitar a casa. Decorridos 2 dias, com enorme dificuldade, tomou um carro em companhia de Guilherme, a fim de vingar seus propósitos no elegante palacete das cercanias de São Landry. Prevenida de véspera, a família Davenport aguardava-o com homenagens afetuosas, recebendo-o com excepcional carinho. Logo às primeiras palavras, notou que Alcione gozava da simpatia geral, embora as atitudes de Susana indicassem preocupações indefiníveis. De pronto a conversa generalizou-se animada. O professor de Blois, agora ancião venerando pelos cabelos de neve, comentava o concurso da igreja nos planos educacionais da época, destacando a cooperação preciosa dos padres integrados no conhecimento de sua missão divina. Damiano surpreendia-se com a vivacidade intelectual do velho educador. Cirilo, de quando em vez, intervinha com alguma observação, dando impressão de homem ativo e trabalhador, mas de alma envelhecida, em virtude do véu da tristeza inalterável que lhe ensombrava o rosto. A esposa parecia amável, embora pouco expansiva. A um canto da sala, a filha de Madalena descansava num divã ao lado da jovem Beatriz, em atitude humilde. Debalde, o sacerdote procurara de início um meio de provocar as recordações do passado e lê-lo na fisionomia de cada um. Depois das primeiras impressões, acentuou intencionalmente. Pois que estou com um pé na sepultura, folgo em ver que Alcione ingressa numa casa nobre que lhe proporcionará o bem-estar que desejo. Que é isso, reverendo Damiano? Atalhou Jacques generoso. Se revigorado, qual o vejo, nos fala em morrer, que não direi eu com os meus achaques sem remédio? A velhice é uma escola rigorosa de meditação, mas eu ainda me recuso a pensar na morte. Sou, porém, muito mais velho que o senhor. Vê-se logo que é gentileza sua. Olhe que bondade é de um dom precioso. Olhe que a bondade é um dom precioso, mas não pode excluir a verdade. É interessante a gente ver essa conversa, né? Do Jacques com o padre Damiano, que a gente se for lá atrás, né, nos 50 anos depois, a conversa do Nestório, né, com o Quinéio Lúcio. E agora já, né, nessas novas experiências aí. E mudando o rumo da assertiva, continuava. Quanto à sua pupila, pode ficar descansado. Padre Guilherme andou muito bem inspirado, trazendo-nos esta amiguinha para Beatriz e para nós mesmos. Ela não será aqui uma serva, e sim uma filha. Pode estar certo disso. Sem dúvida, confirmou Cirilo com um gesto franco.
Então, o Jacques que falou isso, né? E o Cirilo concordando. O que mais nos impressionou desde a chegada, continuou carinhosamente o velhinho, foi a extraordinária parecença com a primeira mulher do meu sobrinho, a quem eu considerava como própria filha. Então, olha, até ele se passando também essa impressão para o padre Damiano. Creio que, se a senhorita fosse filha de Madalena, talvez não se parecesse tanto com a finada. Os caprichos da natureza são profundos, porque, na verdade, nunca esqueceremos a falecida. Nesse instante, o olhar do sacerdote de Ávila cruzou casualmente com o da dona da casa, e teve a impressão de que ela se perturbava, assaltada por algum pensamento menos digno. O amigo da senhora Villamil desejou sinceramente conhecer certos detalhes referente à presumida morta, mas não se sentia com ânimo de abordar de chofre tão delicado assunto. Poderia parecer imprudente e atrevido aos Davenport, que o recebiam com tanta cordialidade e apreço. Nessa altura da palestra, o visitante notou que o velho Jacques tinha sinais antigos de varíola nas rugas do rosto. Não esperou outra inspiração e perguntou com delicadeza: Pelo que estou vendo, senhor Jacques, a bexiga, como era chamada, né? Também não o poupou noutros tempos. Ah, sim, na varíola de 63 nossos padecimentos foram terríveis. Eu também muito sofri nessa época aqui em Paris, onde viera a convite de alguns colegas. E estive tão mal, acrescentava sorrindo, que quase me sepultaram vivo num dos cemitérios improvisados. A filha de Jacques recordou fortemente o minuto em que livrara a rival de semelhante destino e fez um gesto instintivo de espanto. Então, olha que interessante, né? Quando Jacques comentou que quase enterraram ele vivo, a Susana demonstrou um espanto, porque se lembrou que também ela livrou a Madalena de ser enterrada viva. Nessa ocasião, explicou o professor, residíamos em Blois, mas Susana teve oportunidade de observar com muita coisa triste nesta cidade, pois aqui chegou no dia imediato ao da morte de Madalena. Então aqui agora, naturalmente, o Jacques está contando, né, os episódios de como eles entendem do que aconteceu na época. Ah, por favor, senhora Davenport, exclamou Damiano, mostrando-se muito impressionado. Conte-nos a sua experiência com relação a presenciar muito sofrimento na época da varíola, né? Não poderei esquecer o pavoroso instante em que me ameaçavam com o sepultamento, apesar de me sentir no gozo de tantas faculdades. Foi um minuto terrível. São recordações muito amargas, padre, retrucou Susana aparentemente tranquila. Como não ignora, meu marido era casado em primeiras núpcias aqui em Paris, e tendo ele seguido para a América, a família ficou em dificuldades quando irrompeu a pavorosa epidemia. Madalena Villamil era como se fosse uma irmã. A carta que escreveu a meu pai para Blois era um apelo que não podia ficar sem resposta. Logo que pude vir para até cá, por trazer-lhe os meus préstimos. A pobrezinha, porém, havia sido sepultada na véspera. Olha aqui, agora ela meio que se entregando com relação a isso, né? Então ela confirmando que a Madalena chegou, e ela chegou, a Susana chegou e a Madalena tinha sido sepultada no dia anterior. Todavia, ainda pude encontrar seu pai com vida assistindo-lhe os últimos momentos. Dom Inácio, velho fidalgo espanhol, tinha em sua companhia um sobrinho chamado Antero de Oviedo, que foi um arrimo para todos naqueles dias tão amargos. Ajudei-o a providenciar o enterramento do tio ao lado da sepultura da filha, no cemitério dos Inocentes. Então agora mais uma informação, né, que a própria Susana está trazendo para o padre Damiano. O primo da Madalena Villamil, que se chama Antero de Oviedo, que ajudou ela no sepultamento do tio ao lado da filha.
do pai, né, da Madalena, ao lado da filha. E nos poucos dias de minha estada em Paris, pude testemunhar a brutalidade dos carregadores desalmados que farejavam cadáveres todas as manhãs nas casas contaminadas. O sacerdote de Ávila já conhecia o bastante para inferir a conivência de Susana no drama que negrejava o destino de Madalena e acrescentou. Então agora o padre não tinha dúvida, porque sabia que ela e Antero estavam sozinhos, com o tio Jacques, o Cirilo longe, cuidando da situação. A senhora deve ter sofrido muito. Foram dias tormentosos, efetivamente. Voltei a Blois tão impressionada que só melhorei quando me vi no mar a caminho da colônia. O mesmo deve ter acontecido a Oviedo Villamil, que nos escreveu de Versalhes, comunicando a resolução de partir para a América Espanhola. Damiano não tinha mais dúvidas. A resolução sinistra só poderia caber a Antero e Susana. Quer dizer, padre aí confirma, porque sabe que os dois se comunicavam. E então, deixando claro que o Antero estava querendo ir para a América, falando que foi para a América e não foi para a América. Ela falando que estava a Madalena morta e a Madalena estava com o Antero. Então agora Damiano não tinha mais dúvidas, né? Enquanto Madalena estava no leito entre a vida e a morte, agora ele entende, né, a decisão desses dois com relação ao destino do Cirilo e da Madalena. O plano perverso obedecera a complicada urdidura. Dificilmente disfarçando a emoção, entrou a falar de outros assuntos a fim de tornar o ambiente menos pesado. Ele mudou de assunto porque não precisava de mais nada para entender o que aconteceu, né? Regressando ao seu quarto de enfermo, em vão escogitava um meio de aclarar a situação, concluindo, por fim, que toda tentativa nesse particular acarretaria mais graves problemas. Então, ainda assim, ele para e pensa, né? O que deve ser feito? Eu devo contar para o Cirilo, mas ele conclui que qualquer que fosse a tentativa acarretaria mais problemas para quem ele não queria mais problemas. Que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família? Pensou na pequena Beatriz, na atitude confiante de Jacques, no semblante grave e triste de Cirilo e firmou o propósito de não intervir na marcha dos acontecimentos para só confiar na providência divina. Então, eles concluem, tanto ele, Damiano, mas depois Alcione junto, que assim, eles não são eles quem vão causar o mal-estar ou situações mais graves. E entrega nas mãos de Deus a situação. Daí a 4 dias, quando Alcione foi visitá-lo, indagou carinhosamente das suas impressões. Vou bem, disse ela resignada. Estou começando a compreender que, dia a dia, Deus nos chama a determinada situação para que lhe executemos a vontade santa. Damiano sorriu, como que desencantado do mundo, e ponderou. Tenho quase certeza de haver descoberto a trama que destruiu a felicidade de tua mãe, mas julgo que nada se pode fazer por deslindá-la. Como discípulos do Evangelho, devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal em hipótese alguma. Entretanto, neste nosso caso, a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Compreendo e estou pronta para a batalha, como sempre. Não se agaste com o dizer que a senhora Susana participou, a meu ver, da tragédia que infelicitou tua mãe. Posso lamentar, mas devo reconhecer que, se Deus me pôs no seu caminho, é que tenho de aprender alguma coisa em contato com ela. Que será? Não sei.
Olha como. Então, ela vendo que realmente a Susana é a culpada de todo o sofrimento da mãe, ela encara assim: se Deus me pôs no caminho dela é porque algo eu tenho a aprender. O que será, não sei, mas eu confio que Deus tem propósito para isso. De qualquer modo, porém, rogo a Jesus não me abandone. Reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios, mas os criminosos, padre, são mais desventurados que os sofredores. Mamãe, no leito da enfermidade pertinaz, goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no seu palácio. Enquanto Rob nos alegra com o seu afeto, Beatriz parece detestar a genitora, trazendo-a em constante acabrunhamento. Tenho hoje grandiosas lições diante do meu espírito. Antes, 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono, que tisnar a consciência com a nódoa do crime. Este, padre Damiano, o quadro permanente que tenho diante dos olhos. Lembraste bem, murmurou o sacerdote, meneando a cabeça encanecida. Meu pai e a segunda esposa, prosseguiu a jovem, são profundamente infelizes na vida conjugal. Por vezes, longamente, altercam sobre ninharias da vida social. Não raro, ele se afasta exasperado, enquanto ela se desfaz em lágrimas. Tenho a impressão de que Beatriz é o único elo que os mantém presos aos compromissos contraídos. Tudo isso não será uma lição bem amarga? O sacerdote considerou a exposição judiciosa e concordou. Tens razão. Contudo, minha filha, não fossem as circunstâncias imperiosas que nos impõem silêncio, haveria que denunciar o crime para que os autores não ficassem impunes. Pode crer, porém, exclamou Alcione depois de refletir um instante, que a senhora Davenport está sendo punida todos os dias. Não poderemos, por certo, conhecer o grau da sua conivência no delito, mas tenho podido observar a sua luta expiatória. As meditações desses dias têm me ensinado que devemos tratar os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis. Olha aqui, ó, olha a lição, né, constante. É uma atrás da outra. Que devemos tratar os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis, mas como doentes necessitados de medicação constante. Não foi assim que Jesus nos tratou em sua missão divina? Tenho agora a convicção de que o Mestre encarou os romanos como pessoas atacadas pela moléstia da ambição e da tirania, os judeus como enfermos da vaidade e do egoísmo destruidores. E de certo terá visto em Judas um companheiro dementado, tanto quanto em Pilatos um irmão perseguido pela doença do medo. O sacerdote estava comovidíssimo. Tais interpretações lhe valiam como bálsamo confortador. E mal se recobrava do assombro quando Alcione continuou. Suponho legítima essa presunção, porque a identificamos com a bondade do Cristo, em todos os atos de sua vida e até nos derradeiros instantes da cruz. Conduzido ao madeiro entre dois ladrões, nos quais devemos enxergar dois doentes do mundo, bastou que um deles mostrasse o desejo sincero de melhorar-se, recobrando a saúde, e o Senhor lhe prometeu o paraíso. Olha também aqui outra grande lição, né? Todos nós somos pecadores, mas Deus sempre já fala, você está no caminho certo, você vai chegar lá quando você se arrepende. Enquanto você não se arrepende, você vive ainda num loop infernal. Então você ainda não está a caminho do paraíso. Mas no momento em que você se arrepende e deseja corrigir, você já está a caminho do paraíso. Sim, disse o religioso emocionado, estas ideias devem fluir do céu para o teu coração purificado. Deus te proteja nos caminhos longos e escabrosos
porque as almas nobres, qual a tua, surgem na terra como partícipes das aflições do Cristo. O mundo prepara sempre um calvário para as vidas cristãs, mas o Mestre te reservará a coroa da vida. Não diga isso. O Senhor me atribui a bondade que lhe pertence. Estou muito longe de compreender verdadeiramente o Cristo, mas não obstante certa de não ter vindo a este mundo para descanso e gozos fictícios. Aliás, nosso raciocínio deve ser claro. Se o Salvador veio à Terra provar os testemunhos mais ásperos, vertendo sangue e lágrimas, por que darmos tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefício próprio? Damiano agradeceu com um olhar de júbilo íntimo. E dividindo a mocidade entre o palacete do pai e a humilde casinha materna, Alcione Villamil, em árdua tarefa, rogava a Jesus não a abandonasse na dolorosa missão. E aqui então encerramos, né, esse segundo capítulo da segunda parte do livro Renúncia. O capítulo que se chama, né, Novamente em Paris. E aí na semana que vem nós vamos iniciar Testemunhos de Fé. Como se então agora já não existe mais, né, o mistério ou a dúvida, está tudo esclarecido pelo menos para os dois, mas segue a luta, né, da maneira que a Alcione encara. Então, apesar das dificuldades, ela sempre encontra propósito divino, ela sempre encontra o amparo, pede, né, para que não desampare, mas entendendo que sempre ela ainda pode melhorar, aprender melhor ou evoluir, crescer. Então, se ela pensa assim, né, e quem somos nós, né, para achar algo de diferente das nossas vidas aí cheia de lutas também, né? Então é isso. Encerramos esse capítulo. Eu quero que vocês aí coloquem alguma coisa, se achar necessário, algum comentário, alguma dúvida. Lindo, lindo, Marco. Pois é, né, Adila? Nossa, uma lição. É uma lição constante, né, Lela? É, A gente tem que se inspirar nela. É um consolo muito grande. Primeiro, porque assim mostra que é um caminho possível e, e isso só traz cada vez condição melhor para todos sim. nós se tivermos determinados a seguir esse caminho, né? É a representação real de confiar, né? De confiar exatamente. Impressionante. Independente do que aconteça, do que É, apareça na vida, né? muito lindo, muito lindo. É isso aí. Emocionante. Maravilha. Agradecemos a Deus, então, por termos esses presentes, né, nas nossas mãos e que a gente continue sendo beneficiado com tudo isso. Que Certo? assim seja. Seja. Uma ótima noite, uma ótima Boa semana para noite, boa todos. semana para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.